São Paulo fervilhava com seu habitual caos matinal, quando Ernesto Carvalho, um homem de 72 anos com a pele curtida pelo sol e os olhos cheios de sabedoria, se preparava para comparecer a um evento jurídico no centro da cidade. Suas mãos, que um dia empunharam armas e depois instrumentos cirúrgicos, agora tremiam ligeiramente enquanto abotoava a camisa em frente ao espelho. "Vô, está pronto?" A voz de Alexandre, seu neto, ecoou da sala. Ernesto sorriu, ajustando a gravata uma última vez. "Já vou, meu filho", respondeu sua voz grave e calorosa, como o abraço de um carvalho centenário. Alexandre, um jovem advogado de 28 anos, esperava ansioso. Para ele, seu avô era mais que um familiar. Era um farol de integridade em um mundo cada vez mais turbulento. "Tem certeza que quer ir? Você sabe que o juiz Moraes estará lá, e depois do que aconteceu da última vez?" Ernesto levantou uma mão, interrompendo suavemente seu neto. "Alexandre, já enfrentei coisas piores que um juiz amargurado. Não vou me esconder como se tivesse feito algo errado." Enquanto se dirigiam ao evento no carro de Alexandre, a cidade desfilava diante de seus olhos. Ernesto observava as mudanças, novos edifícios que se erguiam como gigantes de vidro e aço, contrastando com os bairros históricos que lutavam para manter sua identidade. "Lembra quando tudo isso eram campos?" comentou Ernesto, apontando para um complexo de apartamentos de luxo. Alexandre sorriu. "Vô, isso foi há muito tempo." "Nem tanto", respondeu Ernesto com um lampejo de nostalgia nos olhos. "O tempo passa rápido, meu filho. Por isso é importante fazer o que é certo enquanto podemos." Ao chegar ao evento, um imponente edifício do Supremo Tribunal Federal os recebeu. Ernesto se ergueu, sua presença impondo respeito apesar da idade. Vários advogados jovens o reconheceram, cumprimentando-o com uma mistura de admiração e curiosidade. "Seu Ernesto, que honra tê-lo aqui!" exclamou uma jovem advogada, apertando sua mão com entusiasmo. Ernesto sorriu gentilmente, mas seus olhos esquadrinhavam o salão, procurando um rosto em particular. E então o viu. O juiz Ignácio Moraes, um homem de meia idade com uma expressão de desdém permanente em seu rosto. Seus olhares se cruzaram por um instante. Moraes franziu a testa, sussurrando algo para seu assistente antes de se virar ostensivamente. "Vô", murmurou Alexandre, notando a tensão. "Talvez devêssemos..." Mas Ernesto já estava se dirigindo ao pódio, onde se preparava para começar a conferência sobre ética judicial. Seu passo era firme, seu olhar decidido. Não tinha vindo para provocar, mas para defender os princípios que haviam guiado sua vida. Enquanto se sentava na primeira fila, Ernesto não pôde evitar lembrar sua longa trajetória. Desde seus dias como jovem cadete no exército, passando por seus anos como médico em zonas de conflito, até sua carreira como juiz. Cada etapa o havia moldado, ensinando-lhe o valor da justiça e da compaixão. A conferência começou e, com ela, a tensão na sala cresceu. Ernesto ouvia atentamente, assentindo ocasionalmente, mas quando o moderador abriu o turno de perguntas, o ambiente mudou. "Tenho uma pergunta para o ex-juiz Carvalho", anunciou Moraes, sua voz carregada de malícia. "Como pode falar de ética alguém que claramente se beneficiou de políticas de discriminação positiva?" Um silêncio sepulcral caiu sobre a sala. Ernesto se levantou lentamente, sua dignidade intacta diante do insulto mal velado. "Juiz Moraes", começou, sua voz firme, mas serena. "Minha carreira fala por si mesma. Cada posição que ocupei, ganhei com esforço e dedicação. A ética não é um conceito abstrato, mas algo que se demonstra com ações diárias." Moraes, visivelmente irritado pela resposta comedida de Ernesto, levantou-se bruscamente. "Besteira! Você e os da sua laia sempre se escondem atrás de grandes palavras, mas a realidade é que..." "Ordem!" gritou o moderador, mas já era tarde. Moraes se aproximava de Ernesto, seu rosto contorcido pela raiva. "Já é hora de alguém lhe dar uma lição, velho." O que aconteceu em seguida ocorreu em questão de segundos, mas para Ernesto pareceu uma eternidade. Moraes, cego por seu preconceito e frustração, empurrou Ernesto com força. O idoso, pego de surpresa, perdeu o equilíbrio e caiu no chão diante do olhar horrorizado dos presentes. "Vô!" gritou Alexandre, correndo em sua direção.
Enquanto jazia no chão, Ernesto não sentiu dor física, mas uma profunda tristeza. Não por ele, mas por uma sociedade que ainda permitia que o ódio e o preconceito tivessem tanto poder. Naquele momento, enquanto as vozes alarmadas o rodeavam e as mãos de seu neto o ajudavam a se levantar, Ernesto Carvalho soube que sua luta não havia terminado. Na verdade, mal começava. O caos se apoderou da sala em questão de segundos. Alexandre, com uma mistura de raiva e preocupação, ajudou seu avô a se levantar enquanto lançava um olhar fulminante ao juiz Moraes. Isso não vai ficar assim, exclamou Alexandre, sua voz tremendo de indignação. Ernesto, ainda atordoado pela queda, apoiou-se em seu neto. Sua dignidade, no entanto, permanecia intacta. Calma, meu filho, murmurou, sua voz mal audível em meio ao alvoroço. Valentina Lopes, uma renomada advogada que havia presenciado todo o incidente, aproximou-se rapidamente. Seu Ernesto, o senhor está bem? Sou testemunha do que acabou de acontecer, e isso é inadmissível. Enquanto isso, o juiz Moraes, percebendo a gravidade de suas ações, tentava escapulir entre a multidão. No entanto, vários participantes o cercaram, impedindo sua saída. Deixem passar, gritou Moraes, sua arrogância se transformando rapidamente em pânico. Sou um juiz federal, e isso o torna ainda mais responsável por seus atos, replicou outro advogado presente, bloqueando seu caminho. O moderador do evento, visivelmente alterado, tentava restabelecer a ordem. Por favor, mantenham a calma. Chamaremos as autoridades competentes para lidar com esta situação. Ernesto, recuperando pouco a pouco a compostura, observava a cena com uma mistura de tristeza e determinação. Seus olhos encontraram os de Moraes, que agora mostrava uma expressão de medo mal disfarçado. Alexandre, disse Ernesto suavemente, me ajude a sentar. Preciso de um momento. Enquanto Alexandre acomodava seu avô em uma cadeira, Valentina Lopes se aproximou novamente. Seu Ernesto, sou a advogada Valentina Lopes. O que acabou de acontecer é um claro caso de agressão e discriminação. Se me permitir, gostaria de oferecer minha ajuda legal. Ernesto olhou para ela, reconhecendo o nome. Valentina Lopes era conhecida por defender causas de direitos civis. Agradeço sua oferta, doutora, respondeu com voz cansada, mas firme. Mas antes de tomar qualquer decisão, preciso refletir sobre o ocorrido. Alexandre, no entanto, não estava disposto a deixar passar a oportunidade. Vô, isso não pode ficar assim. O juiz Moraes deve responder por suas ações. Nesse momento, 2 oficiais de polícia entraram na sala. O ambiente ficou ainda mais tenso enquanto eles se aproximavam do grupo. Quem é Ernesto Carvalho? Perguntou um dos oficiais. Sou eu, respondeu Ernesto, levantando-se lentamente. Senhor, precisamos que nos acompanhe para prestar depoimento, disse o oficial. Em seguida, dirigindo-se a Moraes, acrescentou. O senhor também, senhor juiz. Enquanto se preparavam para sair, Ernesto não pôde deixar de notar os olhares dos presentes. Alguns de simpatia, outros de curiosidade e alguns poucos, os que mais lhe doíam, de preconceito mal disfarçado. No trajeto para a delegacia, Ernesto permaneceu em silêncio, imerso em seus pensamentos. Lembrava-se de sua longa carreira, das batalhas que havia travado, dos obstáculos que havia superado. Será que tudo tinha sido em vão? A sociedade não havia avançado em todos esses anos? Ao chegar à delegacia, Ernesto e Moraes foram levados a salas separadas para dar seus depoimentos. Alexandre insistiu em acompanhar seu avô, enquanto Valentina Lopes se ofereceu para estar presente como testemunha e apoio legal. Na sala de depoimentos, Ernesto narrou os fatos com calma e precisão, sem omitir detalhes nem exagerar o ocorrido. Sua voz, embora cansada, não perdia a força que o havia caracterizado durante toda a sua carreira. E então, o juiz Moraes me empurrou, provocando minha queda, concluiu Ernesto. O oficial, tomando o depoimento, franziu a testa. Seu Ernesto, o senhor tem certeza de que quer prosseguir com esta acusação? O juiz Moraes é uma figura poderosa, e isso poderia lhe trazer problemas. Antes que Ernesto pudesse responder, Alexandre interveio indignado.
O senhor está sugerindo que meu avô minta ou fique calado diante de uma agressão? Alexandre, disse Ernesto com firmeza, deixe-me falar. Voltando-se para o oficial, continuou. Jovem, já enfrentei situações muito mais difíceis que esta. Não busco vingança, mas justiça. E a justiça deve ser igual para todos, não importa o cargo ou a influência que se tenha. Valentina, impressionada com a integridade de Ernesto, acrescentou. Oficial, eu fui testemunha de tudo o que aconteceu e estou disposta a depor. O juiz Moraes não só agrediu fisicamente o Sr. Carvalho, como também proferiu insultos racistas antes do incidente. Enquanto isso, em outra sala, Moraes dava sua versão dos fatos, tentando minimizar suas ações e culpar Ernesto por provocação. No entanto, seu nervosismo era evidente, e seus argumentos soavam cada vez mais fracos. Ao sair da delegacia, horas mais tarde, Ernesto se deparou com um pequeno grupo de jornalistas que já haviam sido alertados sobre o incidente. As câmeras e os microfones se avolumaram sobre ele. Seu Ernesto, o que pode nos dizer sobre a agressão do juiz Moraes? O senhor pretende tomar medidas legais? Acredita que este incidente reflete um problema mais amplo no sistema judiciário? Ernesto levantou uma mão, pedindo silêncio. Com voz clara e serena, declarou: a única coisa que posso dizer neste momento é que confio que a justiça prevalecerá. Não busco vingança, mas que se respeite a dignidade de todas as pessoas, independentemente de sua idade, raça ou posição social. Enquanto se afastavam da delegacia, Alexandre não pôde mais conter sua frustração. Vô, como você consegue ficar tão calmo? Aquele homem te agrediu na frente de todos. Ernesto parou, olhando para seu neto com uma mistura de carinho e determinação. Alexandre, a raiva e o ressentimento só nublam o julgamento. Nossa luta deve ser com a cabeça fria e o coração firme. Esta não é apenas minha batalha, é uma oportunidade para expor e combater preconceitos que ainda persistem em nossa sociedade. Valentina, que os acompanhava, assentiu com admiração. Seu Ernesto tem razão. Este caso pode estabelecer um precedente importante. Se me permitirem, gostaria de representá-los legalmente. Ernesto olhou para o horizonte, onde o sol começava a se pôr sobre São Paulo. Sabia que os dias vindouros seriam difíceis, que teria que reviver velhas feridas e enfrentar novos desafios. Mas também sabia que esta poderia ser sua última grande batalha, uma oportunidade de deixar um legado de justiça e dignidade. Está bem, disse finalmente. Vamos aceitar a ajuda da doutora Lopes. Mas lembrem-se, nossa luta não é contra Moraes como indivíduo, mas contra o sistema que permite que pessoas como ele abusem de seu poder. Enquanto se afastavam, Ernesto não pôde evitar sentir o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Aos 72 anos, estava prestes a embarcar em uma das batalhas mais importantes de sua vida. Uma batalha que, esperava, mudaria não apenas seu destino, mas o de muitos outros que, como ele, haviam enfrentado a injustiça e o preconceito ao longo de suas vidas. Na manhã seguinte ao incidente, Ernesto acordou com o corpo dolorido, uma lembrança física da queda do dia anterior. No entanto, o que mais pesava era a carga emocional. Enquanto preparava um café na cozinha de seu modesto apartamento, a campainha tocou. Vô! Sou eu, Alexandre, ouviu-se a voz de seu neto do outro lado da porta. Ernesto abriu, encontrando-se com o rosto preocupado de Alexandre e a expressão séria de Valentina Lopes. Bom dia, cumprimentou Ernesto, dando passagem para que entrassem. Vejo que começamos cedo. Valentina assentiu, sua pasta firmemente agarrada. Seu Ernesto, a situação se complicou. O juiz Moraes contra-atacou. Ernesto arqueou uma sobrancelha, convidando-os a se sentarem na pequena sala. O que você quer dizer, Valentina? Ele entrou com um processo por difamação contra o senhor, explicou a advogada, tirando alguns documentos de sua pasta. Alega que o senhor o provocou e que suas acusações são falsas, motivadas por uma tentativa de desprestigiar o sistema judiciário. A noite caiu sobre São Paulo, mas para Antônio Castilho, Guilherme e Beatriz, o verdadeiro trabalho mal havia começado. O destino de muitos pendia por um fio,
e eles estavam determinados a não deixá-lo se romper. O Museu de Arte de São Paulo fervilhava com sua atividade turística habitual quando Antônio Castilho cruzou suas portas às 14h55 do dia seguinte. Apesar de sua idade, ele caminhava com passo firme, seus olhos atentos escaneando o ambiente. "Estou dentro", murmurou Antônio no pequeno microfone oculto em sua lapela, cortesia dos contatos do general Rodrigues. "Ouvimos você alto e claro, vô", respondeu a voz de Guilherme em seu ouvido. Ele e Beatriz monitoravam de uma van estacionada nas proximidades, com equipamentos de vigilância fornecidos por seus novos aliados. Antônio se dirigiu à sala de arte moderna, seguindo as instruções da misteriosa mensagem. O local estava relativamente vazio, com apenas alguns visitantes dispersos admirando as esculturas. Às 15 horas em ponto, uma figura encapuzada se aproximou de Antônio. "Senhor Castilho", sussurrou uma voz feminina, "por favor, me siga." Intrigado, Antônio a seguiu até um canto afastado da sala. A mulher tirou o capuz, revelando um rosto familiar que fez Antônio conter a respiração. "Marina?", perguntou surpreso. "Marina Soares?", a mulher assentiu, seus olhos cheios de ansiedade. "Muito tempo se passou, juiz Castilho." "Vô, quem é?", perguntou Guilherme através do fone de ouvido. "Marina Soares", respondeu Antônio em voz baixa. "Foi minha assistente quando eu era juiz. Desapareceu há 5 anos sem deixar rastros." Marina olhou nervosamente ao redor antes de falar. "Juiz Castilho, tenho informações sobre Moreira. Informações que poderiam afundá-lo e toda a sua rede." "Por que você desapareceu, Marina?", perguntou Antônio, sua voz misturada com preocupação e suspeita. "Porque descobri algo que não devia", respondeu ela, sua voz tremendo ligeiramente. "Moreira não é apenas corrupto, é perigoso. Tem conexões com cartéis políticos de alto escalão, até mesmo com agências estrangeiras." Antônio franziu a testa. "Por que você está me dizendo isso agora?" "Porque o senhor é o único em quem posso confiar", disse Marina. "E porque vi o que Moreira fez com o senhor. É hora de ele pagar por seus crimes." Na van, Beatriz e Guilherme ouviam atentamente, trocando olhares de espanto. "Fê Marina", disse Antônio com cautela, "preciso saber exatamente o que você tem." Ela tirou um pequeno pendrive do bolso. "Está tudo aqui: registros financeiros, e-mails, gravações. É suficiente para derrubar não só Moreira, mas toda a rede de corrupção que o cerca." Justo quando Marina estava prestes a entregar o pendrive a Antônio, um grupo de seguranças entrou apressadamente na sala. "Ali estão eles!", gritou um deles, apontando em sua direção. "Droga!", exclamou Marina. Rapidamente, ela empurrou o pendrive na mão de Antônio. "Corra, juiz Castilho, não deixe que eles peguem." "Vô, saia daí agora!", a voz alarmada de Guilherme ressoou no ouvido de Antônio. Sem tempo para pensar, Antônio se viu correndo pelas salas do museu, esquivando-se de turistas surpresos e artefatos milenares. Marina havia desaparecido em outra direção, dividindo a atenção de seus perseguidores. "Beatriz, Guilherme!", ofegou Antônio enquanto corria. "Preciso de uma saída. Vire à esquerda na próxima sala", instruiu Beatriz, estudando a planta do museu em seu laptop. "Há uma saída de emergência no final do corredor." Antônio seguiu as instruções, seu coração batendo forte. Aos 72 anos, nunca imaginou que se encontraria em uma perseguição digna de um filme de ação. Ao chegar à porta de emergência, Antônio a empurrou com todas as suas forças, ativando o alarme do museu. Saiu para um beco lateral, onde Guilherme já o esperava em um carro. "Rápido, vô!", gritou Guilherme abrindo a porta do passageiro. Antônio se lançou dentro do veículo, que arrancou imediatamente, perdendo-se no trânsito da cidade. "Você está bem?", perguntou Guilherme, olhando preocupado para seu avô enquanto dirigia. Antônio assentiu, respirando pesadamente. "Sim, mas, Marina, espero que ela tenha conseguido escapar." "Seu Antônio", a voz de Beatriz soou através do alto-falante do carro. "O que contém esse pendrive?" Antônio olhou para o pequeno dispositivo em sua mão. "Segundo Marina, é a chave para desmantelar toda a rede de Moreira. Mas temo que agora sejamos alvo de pessoas muito perigosas. Precisamos de um lugar seguro para revisar essas informações", disse Beatriz. "E rápido."
Guilherme assentiu, tomando uma decisão. Conheço um lugar. Um velho amigo da faculdade de Direito tem uma lan house. Podemos confiar nele. Enquanto se dirigiam para o local seguro, Antônio não pôde evitar pensar em Marina. O que havia acontecido com ela nesses 5 anos e como ela havia obtido informações tão delicadas. O sol começava a se pôr sobre São Paulo, tingindo o céu de tons alaranjados. Para Antônio Castilho, este entardecer marcava o início de uma nova fase em sua luta. Já não era apenas sobre ele ou sobre Moreira. Agora estavam enfrentando algo muito maior e mais perigoso. Vô, disse Guilherme quebrando o silêncio, você tem certeza de que quer continuar com isso? Ainda podemos voltar atrás. Antônio olhou para seu neto, um sorriso determinado em seu rosto cansado. Guilherme, toda a minha vida lutei pela justiça. Não vou parar agora, especialmente quando o risco é tão alto. Temos a oportunidade de fazer algo realmente importante aqui. Enquanto o carro se perdia no trânsito da cidade, Antônio apertou o pendrive em sua mão. Ele sabia que o que quer que estivesse contido naquele pequeno dispositivo poderia mudar o curso de muitas vidas, incluindo a sua. A batalha mal havia começado, e ele estava pronto para enfrentá-la, não importando o custo. A Lan House Byte Seguro ficava localizada em uma rua estreita do bairro da Vila Madalena. Apesar do horário tardio, algumas luzes permaneciam acesas em seu interior. Guilherme estacionou o carro a uma quadra de distância e, junto com Antônio e Beatriz, aproximaram-se com cautela do local. Tem certeza de que podemos confiar no seu amigo, Guilherme? Perguntou Beatriz, seus olhos examinando a rua em busca de qualquer sinal de perigo. Guilherme assentiu. Carlos e eu fomos colegas na faculdade de Direito. Ele deixou a advocacia para se dedicar à segurança da informação. Se há alguém que pode nos ajudar a decifrar o que há nesse pendrive sem deixar rastros, é ele. Antônio, que havia permanecido em silêncio durante o trajeto, finalmente falou. Lembrem-se, o que estamos prestes a fazer pode ser considerado ilegal. Se algum de vocês quiser desistir, este é o momento. Beatriz e Guilherme trocaram olhares antes de responder em uníssono. Estamos com você, seu Antônio. Ao entrar no local, foram recebidos por um jovem de aparência desleixada, mas olhar inteligente. Guilherme, quando você me ligou não achei que fosse tão urgente, disse Carlos, fechando a porta atrás deles e ativando um sistema de segurança avançado. Carlos, apresento meu avô Antônio Castilho e a advogada Beatriz Lopes, introduziu Guilherme. Precisamos da sua ajuda e da sua discrição absoluta. Carlos assentiu, sua expressão tornando-se séria. Sigam-me até a sala dos servidores. É o lugar mais seguro e isolado que temos. Em uma pequena sala cheia de equipamentos de informática zumbindo, Carlos preparou um computador isolado da rede. Esta máquina não está conectada à internet nem a nenhum outro dispositivo. O que quer que vejamos aqui, ficará aqui. Antônio tirou o pendrive do bolso e o entregou a Carlos com a mão trêmula. Aqui está tudo. Carlos inseriu o dispositivo e começou a trabalhar. Seus dedos voavam sobre o teclado enquanto navegava por pastas e arquivos criptografados. Uau! Murmurou depois de alguns minutos. Isso é incrível. O que você encontrou? Perguntou Beatriz, inclinando-se sobre o ombro de Carlos. Registros financeiros, e-mails, gravações de áudio. Há material aqui que implica não só o juiz Moreira, mas dezenas de funcionários de alto escalão em uma rede de corrupção massiva, explicou Carlos, seus olhos fixos na tela. Antônio se aproximou, ajustando os óculos para ver melhor. Você pode nos mostrar algo específico sobre Moreira? Carlos assentiu, abrindo uma série de documentos. Olhem isso. São transferências bancárias para contas em paraísos fiscais, todas vinculadas a Moreira. E aqui há e-mails onde ele discute... Meu Deus, eles estão falando sobre manipular processos judiciais, comprar testemunhas. Beatriz tomava notas freneticamente. Isso é maior do que imaginávamos. Com essas informações, poderíamos não só ganhar o caso do seu Antônio, mas desmantelar toda uma rede de corrupção judicial. Guilherme, que havia estado ouvindo em silêncio, interveio. Mas como sabemos que essas informações são autênticas? E como Marina as obteve? Carlos digitou por mais alguns momentos antes de responder.
Pelo que posso ver, esses arquivos têm marcas d'água digitais e metadados que sugerem que foram extraídos diretamente dos servidores do tribunal e de vários órgãos governamentais. Quanto a como Marina os obteve, há um arquivo de texto aqui que pode explicar. Ele abriu o arquivo e todos se aproximaram para ler. A quem possa interessar, meu nome é Marina Soares. Se estão lendo isso, significa que consegui entregar essas informações a alguém em quem confio. Nos últimos 5 anos, trabalhei disfarçada, infiltrando-me na rede de corrupção do juiz Moreira. O que encontrarão nesses arquivos é o resultado de anos de coleta cuidadosa de evidências. Sei que minha vida corre perigo, mas não podia ficar calada diante de tanta injustiça. Juiz Castilho, se for o senhor quem está lendo isso, saiba que sua integridade e coragem foram o que me inspirou a tomar essa atitude. Usem essas informações com sabedoria. Há vidas em jogo. Marina Soares. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Antônio tirou os óculos, esfregando os olhos cansados. Marina, o que você fez? Beatriz foi a primeira a quebrar o silêncio. Seu Antônio. Isso muda tudo. Com essas evidências, não só podemos ganhar seu caso, mas podemos realizar uma limpeza completa no sistema judiciário. Guilherme, no entanto, parecia preocupado, mas também nos coloca na mira de pessoas muito perigosas. Se Moreira e sua gente descobrirem que temos essas informações, eles já devem saber, interrompeu Antônio. A perseguição no museu não foi coincidência. Eles sabem que Marina me entregou algo e virão atrás de nós. Carlos, que estivera ouvindo atentamente, falou: posso criar cópias criptografadas de todos esses arquivos e armazená-las em servidores seguros. Assim, aconteça o que acontecer, as informações estarão a salvo. Antônio assentiu, seu rosto mostrando uma mistura de determinação e cansaço. Façam isso, mas antes, precisamos de um plano. Não podemos simplesmente levar isso às autoridades. Não sabemos em quem confiar. Beatriz se endireitou, sua mente jurídica trabalhando a toda velocidade. Tenho uma ideia, mas é arriscada e precisaremos da ajuda do general Rodrigues. Enquanto Beatriz explicava seu plano, Antônio não pôde evitar sentir o peso da responsabilidade sobre seus ombros. O que haviam descoberto naquela noite ia muito além de seu caso pessoal. Tinham em suas mãos o poder de mudar o curso da justiça no Brasil. Lá fora, a noite havia caído sobre São Paulo. Em algum lugar daquela vasta metrópole, Moreira e seus aliados planejavam seu próximo movimento. A batalha estava longe de terminar, e Antônio Castilho sabia que os dias vindouros seriam os mais perigosos e cruciais de sua vida. Com um suspiro profundo, Antônio se dirigiu à sua pequena equipe. Muito bem, vamos fazer isso. Por Marina, pela justiça e por todos aqueles que sofreram sob esse sistema corrupto. É hora de a verdade vir à tona. E assim, naquela pequena sala cheia de servidores zumbindo, um grupo improvável de aliados se preparava para enfrentar uma das batalhas mais importantes na história recente do Brasil. A noite era longa e o amanhecer incerto, mas a determinação em seus corações era inabalável. Os primeiros raios de sol se filtravam pelas persianas do pequeno apartamento de Antônio quando a equipe finalmente terminou de planejar sua estratégia. Eles haviam passado a noite inteira analisando as informações do pendrive e traçando seu próximo movimento. Beatriz, com olheiras, mas determinada, revisou o plano uma última vez. Bem, vamos recapitular. Carlos criou cópias criptografadas das informações e as distribuiu em servidores seguros. Seu Antônio, o senhor vai se reunir com o general Rodrigues para colocá-lo a par da situação e garantir seu apoio. Guilherme e eu prepararemos a documentação legal necessária para apresentar o caso ao Conselho Nacional de Justiça. Antônio assentiu, seu rosto mostrando o cansaço da noite em claro, mas seus olhos brilhando com determinação. E quanto à imprensa? Isso é crucial, interveio Guilherme. Precisamos que a informação venha a público de maneira controlada. Entrei em contato com uma jornalista de confiança, Sofia Mendonça. Ela pode nos ajudar a gerenciar a narrativa sem comprometer a integridade do caso. Carlos, que estivera trabalhando em seu laptop, levantou o olhar.
Implementei medidas de segurança adicionais em nossos dispositivos e comunicações. Mas vocês devem ter cuidado. Moreira e sua gente provavelmente estão monitorando tudo o que podem. Antônio se levantou lentamente, esticando as costas cansadas. Bem, então cada um sabe o que tem que fazer. Mas antes de nos separarmos, quero dizer algo a vocês. Ele olhou para cada um dos presentes, sua voz carregada de emoção. O que estamos prestes a fazer mudará muitas vidas, incluindo as nossas. Quero agradecer pela sua coragem e compromisso. Aconteça o que acontecer, saibam que estou orgulhoso de cada um de vocês. Beatriz, normalmente pragmática, sentiu um nó na garganta. Seu Antônio, a honra é nossa. O Senhor nos ensinou o verdadeiro significado da justiça. Guilherme abraçou seu avô. Ficaremos em contato constante. Tenha cuidado, vô. Enquanto a equipe se dispersava, cada um com sua missão, Antônio se preparou para sua reunião com o general Rodrigues. O peso do pendrive em seu bolso lembrava-o constantemente do que estava em jogo. Em outro lado da cidade, o juiz Moreira estava furioso. Seu escritório, normalmente impecável, estava uma bagunça, com papéis espalhados por toda a parte. "Como puderam perdê-los no museu?" gritou para um homem de terno que permanecia estoico à sua frente. "Essa informação não pode vir à tona. Senhor, estamos fazendo todo o possível para localizar Castilho e recuperar o pendrive", respondeu o homem com calma. "Nossos contatos na polícia e na mídia estão em alerta máximo." Moreira desabou em sua cadeira, passando a mão pelos cabelos. "Se essa informação se tornar pública, tudo pelo que trabalhamos irá por água abaixo. Não só eu cairei, mas toda a rede." "Quer que tomemos medidas mais drásticas?" perguntou o homem, seu tom insinuando algo sinistro. Moreira o encarou, uma batalha interna refletida em seus olhos. Finalmente assentiu. "Faça o que for necessário. Castilho e qualquer um que esteja trabalhando com ele devem ser silenciados. Permanentemente, se necessário." Enquanto isso, Antônio chegava ao ponto de encontro combinado com o general Rodrigues, uma pequena cafeteria no bairro de Pinheiros. O local estava quase vazio àquela hora da manhã. Rodrigues já o esperava em uma mesa ao fundo. "Castilho", cumprimentou com um aceno de cabeça. "Pela sua cara, presumo que descobriu algo grande." Antônio se sentou, olhando ao redor antes de falar em voz baixa. "Maior do que imaginávamos, general. O que estamos prestes a fazer pode abalar os próprios alicerces do nosso sistema judiciário." Enquanto Antônio colocava Rodrigues a par da situação, em outro lugar da cidade, Beatriz e Guilherme trabalhavam freneticamente na preparação dos documentos legais. O escritório de Beatriz havia se transformado em um centro de operações improvisado. "Precisamos garantir que cada acusação esteja respaldada por evidências sólidas", disse Beatriz, revisando uma pilha de documentos. "Não podemos dar a eles nenhuma brecha pela qual possam escapar." Guilherme assentiu, digitando rapidamente em seu laptop. "Estive pesquisando precedentes legais. Se lidarmos com isso corretamente, poderíamos estar diante de um dos casos mais importantes na história recente do Brasil." De volta à cafeteria, Rodrigues ouvia atentamente enquanto Antônio explicava o conteúdo do pendrive e seu plano. "Isso é explosivo, Castilho", disse Rodrigues, seu rosto uma mistura de espanto e preocupação. "Tem meu apoio, é claro, mas você deve entender que está brincando com fogo. Farei o que puder para lhe proporcionar proteção, mas mesmo eu tenho limites quanto ao que posso fazer sem levantar suspeitas." Antônio assentiu gravemente. "Entendo, general, mas não podemos ficar de braços cruzados. Esta pode ser nossa única chance de limpar o sistema por dentro." Enquanto se despediam, Rodrigues colocou uma mão no ombro de Antônio. "Tenha cuidado, velho amigo. Manteremos contato." À medida que o dia avançava, a tensão na cidade era palpável, embora poucos soubessem o porquê. Nos escritórios de poder, telefones tocavam incessantemente, enquanto os envolvidos na rede de Moreira tentavam descobrir o que estava acontecendo e como se proteger. Antônio, de volta ao seu apartamento, olhava pela janela para a cidade que amava. Sabia que nas próximas horas tudo mudaria. O destino de muitos, incluindo o seu próprio, pendia por um fio. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Guilherme. "Tudo pronto da nossa parte.
Sofia Mendonça está preparada para a exclusiva. Tem certeza de que quer seguir em frente? Antônio respirou fundo antes de responder. Sim, é hora de a verdade vir à tona. Que Deus nos ajude. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, uma calma tensa se instalava. Era a calmaria antes da tempestade, e Antônio Castilho sabia que estava no olho do furacão. Amanhã, a batalha pela justiça começaria para valer, e não havia volta. Amanhã amanheceu cinzenta sobre São Paulo, como se o próprio céu pressentisse a tempestade que estava prestes a se desencadear. Antônio Castilho acordou antes do amanhecer, sua mente já em alerta máximo. Hoje era o dia em que tudo mudaria. Às 7h em ponto, Sofia Mendonça, a jornalista de confiança de Guilherme, publicou seu artigo explosivo em um dos jornais mais respeitados do país. A manchete dizia: Escândalo judicial. Rede de corrupção abala os alicerces do sistema de justiça brasileiro. O artigo, cuidadosamente redigido para proteger as fontes, mas suficientemente detalhado para ser devastador, provocou um terremoto midiático instantâneo. Em questão de minutos, as redes sociais explodiram. Os noticiários interromperam sua programação regular, e os telefones nas altas esferas do governo começaram a tocar sem parar. Antônio, sentado em sua sala com Guilherme e Beatriz, observava as reações em tempo real. E assim começa, murmurou, sua voz uma mistura de determinação e apreensão. Beatriz, com seu telefone colado ao ouvido, assentiu. O Conselho Nacional de Justiça acabou de convocar uma sessão de emergência. Nossos documentos já estão em suas mãos. Guilherme, monitorando as redes sociais, acrescentou: as pessoas estão indignadas. Há convocações para manifestações em todo o país. Enquanto isso, em sua luxuosa residência, o juiz Moreira via seu mundo desmoronar. Seu telefone não parava de tocar, mas ele o ignorava. Seus olhos fixos na tela da televisão, que repetia incessantemente os detalhes do escândalo. Maldito Castilho! Gritou, atirando sua xícara de café contra a parede. Nesse momento, seu assessor de maior confiança entrou apressadamente. Senhor, precisamos agir rápido. A polícia está a caminho, disse o homem, sua habitual calma substituída por urgência. Moreira olhou para ele, o pânico visível em seus olhos. Que opções temos? Poucas, respondeu o assessor. Nossos contatos estão desaparecendo um a um. Ninguém quer ser associado a isso. Sugiro que considere... Antes que pudesse terminar, o som de sirenes preencheu o ar, aproximando-se rapidamente. No centro da cidade, uma multidão começava a se formar em frente ao Tribunal de Justiça. O que começou como um pequeno grupo de manifestantes logo se transformou em uma maré humana. Cartazes exigindo justiça e entoando o nome de Antônio Castilho se erguiam por toda parte. Antônio, vendo as imagens na televisão, voltou-se para Beatriz. É hora. Devemos nos apresentar ao conselho. Beatriz assentiu pegando sua pasta. Eles estão nos esperando. O general Rodrigues providenciou uma escolta para nos levar com segurança. Enquanto se preparavam para sair, Guilherme abraçou seu avô. Tenha cuidado. Estarei coordenando tudo daqui. A viagem até o Tribunal de Justiça foi tensa. As ruas estavam congestionadas com manifestantes e jornalistas. A escolta policial, liderada por homens de confiança do general Rodrigues, abria caminho entre a multidão. Ao chegar, foram recebidos por uma avalanche de flashes e perguntas dos jornalistas. Antônio, ereto e decidido, caminhou com passo firme em direção à entrada, Beatriz ao seu lado. Seu Antônio, gritou um jornalista, como se sente por ter revelado o maior escândalo judicial da história recente do Brasil? Antônio parou brevemente, olhando diretamente para as câmeras. Isso não se trata de mim. Trata-se de justiça. De fazer o que é certo, não importa o custo. Hoje, o Brasil dá um passo em direção à transparência e à integridade judicial. Dentro do edifício, o ambiente era elétrico. Juízes, advogados e funcionários corriam de um lado para o outro, alguns buscando proteger seus interesses, outros tentando entender a magnitude do que estava acontecendo. Na sala do Conselho Nacional de Justiça, Antônio e Beatriz apresentaram seu caso. Durante horas, expuseram meticulosamente cada peça de evidência,
cada conexão na rede de corrupção. Os membros do conselho ouviam com uma mistura de espanto e horror. Enquanto isso, nas ruas, a situação ficava cada vez mais tensa. A polícia lutava para manter a ordem, enquanto mais e mais pessoas se juntavam aos protestos. As redes sociais fervilhavam com hashtags como Mi Justiça para o Brasil e Castilho Herói. Em sua mansão, cercado pela polícia, Moreira finalmente se quebrou. "Foi Castilho", gritou enquanto o algemavam. "Ele orquestrou tudo isso. É uma conspiração contra mim." Mas suas palavras caíam em ouvidos surdos. Um a um, os membros de sua rede eram presos em toda a cidade. Políticos, juízes, empresários, ninguém estava a salvo do longo braço da justiça que Antônio havia colocado em movimento. Ao cair da noite, Antônio emergiu do Tribunal de Justiça, exausto, mas vitorioso. A multidão explodiu em vivas ao vê-lo. Beatriz, ao seu lado, sorria com orgulho. "Seu Antônio", disse um repórter empurrando um microfone em sua direção. "O que vem a seguir?" Antônio olhou diretamente para a câmera, seu rosto mostrando o cansaço da batalha, mas também a satisfação do dever cumprido. "Agora começamos a reconstruir, a restaurar a fé em nosso sistema judiciário. Este é apenas o primeiro passo em um longo caminho rumo à verdadeira justiça no Brasil." Enquanto Antônio e Beatriz se afastavam, escoltados pela polícia, a multidão entoava seu nome. Nos telões da cidade, os noticiários transmitiam imagens de Moreira e outros funcionários corruptos sendo presos. De volta ao apartamento de Antônio, Guilherme os recebeu com um abraço. "Vocês conseguiram", disse, lágrimas de orgulho em seus olhos. Antônio se deixou cair em sua poltrona favorita, o peso dos acontecimentos finalmente caindo sobre ele. "Sim, meu filho, conseguimos, mas isto é apenas o começo." Lá fora, a cidade vibrava com uma energia nova. As pessoas sentiam, talvez pela primeira vez em muito tempo, que a mudança era possível, que a justiça verdadeira e sem adornos podia prevalecer. Enquanto a noite caía sobre São Paulo, Antônio Castilho olhava pela janela, refletindo sobre o dia que havia mudado tudo. A batalha havia sido ganha, mas a guerra por um Brasil mais justo apenas começava. E ele, aos 72 anos, estava pronto para liderar o caminho. Os dias seguintes à explosão do escândalo foram um turbilhão de atividades. São Paulo, e de fato todo o país, parecia vibrar com uma energia nova e palpável. As ruas continuavam cheias de manifestantes, mas agora o tom era de celebração e esperança. Antônio Castilho se viu no centro de um furacão midiático. Seu rosto aparecia em todos os noticiários, seu nome era trending topic nas redes sociais, e os jornais o aclamavam como o guardião da justiça. Para um homem que sempre preferiu o anonimato, a atenção era esmagadora. Uma manhã, enquanto tomava café da manhã com Guilherme e Beatriz em seu apartamento, Antônio suspirou profundamente. "Nunca pensei que viveria para ver algo assim", disse, olhando para o jornal que detalhava as últimas prisões na rede de corrupção. Beatriz, sempre pragmática, interveio. "Seu Antônio, isto é apenas o começo. O Conselho Nacional de Justiça iniciou uma investigação exaustiva de todo o sistema judiciário. Eles vão precisar do seu testemunho e da sua experiência." Guilherme assentiu, acrescentando: "E não é só isso, vô. O senhor inspirou toda uma geração. As faculdades de direito estão relatando um aumento nas inscrições. As pessoas querem fazer parte da mudança." Antônio sorriu com uma mistura de orgulho e preocupação. "É maravilhoso, mas também assustador. Há tanto em jogo." Sua conversa foi interrompida pela campainha. Guilherme abriu a porta, revelando o general Rodrigues com o rosto sombrio. "Antônio", disse o general entrando apressadamente, "precisamos conversar, em particular." Uma vez a sós, Rodrigues foi direto ao ponto. "Interceptamos algumas comunicações preocupantes. Parece que alguns membros da rede de Moreira, que ainda não foram capturados, estão planejando retaliações." Antônio ficou tenso. "Que tipo de retaliações?" "Do tipo permanente", respondeu Rodrigues, sua voz grave. "Antônio, sua vida está em perigo. Precisamos colocá-lo sob proteção imediatamente."
A notícia caiu como uma bomba na sala. Guilherme foi o primeiro a reagir. Eles não podem fazer isso. Depois de tudo o que o vô fez pelo país. Beatriz, sempre a voz da razão, interveio. É exatamente por isso que estão atacando. Seu Antônio se tornou um símbolo. Se o silenciarem, enviam uma mensagem. Antônio permaneceu em silêncio por um momento, processando a informação. Finalmente falou. Não vou me esconder. Se eu me esconder, eles vencem. Vô, por favor, implorou Guilherme. Pelo menos considere a proteção. Rodrigues assentiu. Tenho uma equipe pronta. Os melhores homens que pude encontrar. Eles o protegerão dia e noite. Antônio olhou pela janela, para a cidade que amava e pela qual tanto havia arriscado. Está bem, cedeu finalmente. Mas com uma condição. Não vou parar meu trabalho. Temos que continuar pressionando pela reforma judicial. Os dias seguintes foram tensos. Antônio continuou com suas aparições públicas e seu trabalho com o Conselho Nacional de Justiça, mas agora sempre acompanhado por seguranças discretos, porém vigilantes. A ameaça constante pesava sobre todos eles. Uma tarde, enquanto Antônio saía de uma reunião no Tribunal de Justiça, ocorreu o impensável. Um homem entre a multidão sacou uma arma e atirou. O caos se instaurou instantaneamente. Os seguranças reagiram com rapidez, derrubando Antônio no chão e formando um escudo humano ao seu redor. A polícia se lançou sobre o atacante, subjugando-o rapidamente. Quando a poeira baixou, Antônio se levantou lentamente, ileso, mas visivelmente abalado. Os repórteres que haviam presenciado tudo se lançaram sobre ele com perguntas. Seu Antônio, o senhor está bem? Isso mudará sua posição sobre a reforma judicial? O senhor tem medo pela sua vida? Antônio, ainda pálido pelo choque, olhou diretamente para as câmeras. Sua voz, embora trêmula, não havia perdido sua força. Àqueles que buscam me silenciar, eu digo isto. Não tenho medo. A verdade e a justiça prevalecerão. Não importa o custo pessoal. O Brasil merece um sistema judiciário limpo e justo, e não descansarei até que o alcancemos. As palavras de Antônio ressoaram por todo o país. Longe de intimidar a população, a tentativa de assassinato galvanizou o apoio popular. Naquela noite, milhares de pessoas saíram às ruas com velas mostrando seu apoio a Antônio e à causa da reforma judicial. De volta ao seu apartamento, cercado por sua família e amigos mais próximos, Antônio refletia sobre os eventos do dia. O atentado havia sido um duro lembrete do perigo que enfrentavam, mas também da importância de sua missão. Vô, disse Guilherme, sua voz carregada de emoção, talvez devêssemos considerar que o senhor se afaste por um tempo, pelo menos até que as coisas se acalmem. Antônio balançou a cabeça. Não, meu filho. Agora, mais do que nunca, temos que seguir em frente. Recuar agora seria dar a eles a vitória que buscam. Beatriz, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. Seu Antônio tem razão, mas precisamos ser mais estratégicos. Usar este atentado para impulsionar mudanças mais rápidas e profundas no sistema. Enquanto a noite avançava, a equipe começou a planejar seu próximo movimento. O atentado, embora aterrorizante, havia aberto uma janela de oportunidade. A opinião pública estava mais do que nunca do lado da reforma, e era o momento de aproveitar esse impulso. Antônio, embora cansado e ainda abalado pelos eventos do dia, sentia uma determinação renovada. Olhou ao seu redor, para os rostos preocupados, mas resolutos de seus aliados, e soube que, apesar dos perigos, estavam no caminho certo. Amanhã, disse finalmente, voltaremos ao trabalho. Com mais força, com mais determinação, porque o que estamos fazendo é maior do que qualquer um de nós. É o futuro do Brasil que está em jogo. Enquanto a cidade mergulhava no sono, Antônio Castilho permanecia acordado, olhando pela janela. A batalha pela justiça havia tomado um novo e perigoso rumo, mas ele estava pronto para enfrentá-lo. Pelo Brasil, pela justiça, pelo futuro que sabia ser possível. 6 meses haviam se passado desde o atentado contra Antônio Castilho. São Paulo e o país inteiro haviam mudado de maneira radical. O sistema judiciário estava no meio de uma profunda reforma,
e a luta contra a corrupção se tornara a prioridade número 1 do governo. Antônio, aos 73 anos, encontrava-se em seu escritório no novo Centro de Ética Judicial, uma instituição criada como resultado direto de sua luta. Apesar da insistência de sua família para que se aposentasse, ele se mantivera firme em seu compromisso de ver o processo até o fim. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Era Guilherme. "Vô", disse ele entrando com um sorriso. "Está na hora. Todos estão esperando por você." Antônio assentiu, levantando-se lentamente. Hoje era um dia importante, o dia em que o novo Código de Ética Judicial seria apresentado ao público. Enquanto caminhavam pelos corredores do edifício, Antônio não pôde evitar refletir sobre o caminho percorrido. As imagens passavam por sua mente. A agressão de Moreira, a perseguição no museu, as noites de planejamento, o atentado. Cada momento havia sido um passo em direção a este dia. Ao chegar ao auditório, foram recebidos por uma ovação de pé. O lugar estava lotado. Juízes, advogados, estudantes de direito, jornalistas e cidadãos comuns que haviam acompanhado de perto a luta de Antônio. Beatriz, agora diretora de Integridade Judicial, foi a primeira a falar. "Hoje é um dia histórico para o Brasil", começou. "Apresentamos um código de ética que não apenas estabelece os mais altos padrões para nossos juízes, mas também fornece mecanismos reais de prestação de contas." Quando chegou a vez de Antônio falar, o silêncio na sala era palpável. Ele se aproximou do pódio com passo lento, mas seguro, sua presença tão imponente quanto sempre. "Há um ano", começou sua voz forte e clara, "estávamos à beira de um abismo. A corrupção ameaçava destruir os próprios alicerces de nossa justiça. Mas hoje estamos aqui unidos, demonstrando que a mudança é possível." Ele fez uma pausa, olhando para os rostos atentos na audiência. "Este código não é apenas um conjunto de regras. É um compromisso, uma promessa que fazemos ao nosso país. Uma promessa de integridade, de transparência, de justiça verdadeira." Enquanto Antônio continuava seu discurso, a câmera percorria o auditório, mostrando rostos emocionados, alguns até com lágrimas nos olhos. Entre o público, podiam-se ver rostos familiares. O general Rodrigues, agora assessor de Segurança Nacional. Carlos, o amigo de Guilherme que havia ajudado a decifrar o pendrive, agora chefe de cibersegurança do Poder Judiciário. E Sofia Mendonça, a jornalista que havia publicado a história original, agora uma respeitada analista política. "Mas nosso trabalho não termina hoje", continuou Antônio. "Na verdade, apenas começa. Este código é só o primeiro passo. Depende de cada um de nós, de cada juiz, cada advogado, cada cidadão, manter viva a chama da justiça." Ao finalizar seu discurso, a ovação foi ensurdecedora. Antônio, visivelmente emocionado, foi abraçado por Guilherme e Beatriz. Depois da cerimônia, enquanto as pessoas se dispersavam, Antônio se viu rodeado por um grupo de jovens estudantes de direito. "Seu Antônio", disse uma jovem, seus olhos brilhando de admiração, "o senhor nos inspirou a todos. Que conselho nos daria a nós que estamos começando nossas carreiras no direito?" Antônio sorriu, lembrando-se de seus próprios dias de juventude. "Nunca se esqueçam do porquê escolheram este caminho", respondeu. "A lei não é apenas um conjunto de regras, é um instrumento de justiça e mudança social. Sejam corajosos, sejam íntegros, e nunca deixem de lutar pelo que é certo, não importa o quão difícil pareça." Naquela noite, na tranquilidade de seu apartamento, Antônio refletia sobre tudo o que havia acontecido. Guilherme e Beatriz estavam com ele, compartilhando um jantar tranquilo. "Vô", disse Guilherme, levantando sua taça, "ao senhor, à sua coragem, a tudo o que conquistou." Beatriz assentiu, acrescentando, "Seu Antônio, o senhor mudou o rumo da história do nosso país. Seu legado viverá por gerações." Antônio, comovido, olhou para esses jovens que haviam estado ao seu lado em cada passo do caminho. "Não, meus queridos", disse suavemente. "Esta conquista é de todos nós,
de cada cidadão que levantou sua voz, de cada juiz honesto que se manteve firme, de cada jornalista que buscou a verdade. O verdadeiro herói é o próprio Brasil, que ousou acreditar em um futuro melhor. Ele se levantou lentamente e caminhou até a janela, olhando para a cidade que tanto amava. As luzes de São Paulo brilhavam na noite, um testemunho da vida e da esperança que nunca se apagavam. Nosso trabalho não terminou, disse, voltando-se para Guilherme e Beatriz. Na verdade, apenas começou. Mas agora sei com certeza que o futuro está em boas mãos. Enquanto a noite avançava, Antônio Castilho, o homem que havia abalado os alicerces do sistema judiciário brasileiro, permitiu-se sentir pela primeira vez em muito tempo uma profunda sensação de paz. Ele havia cumprido sua missão, havia feito a diferença que sempre sonhou fazer. E assim, no coração de São Paulo, um novo capítulo na história da justiça começava a ser escrito. Um capítulo de esperança, de integridade, de mudança real. Um legado que Antônio Castilho e todos os que lutaram ao seu lado deixariam para as gerações futuras.